Iceberg ele foi produzido através da Lei Aldir Blanc, por meio do edital Retomada Cultural RJ, e a gente criou uma série chamada Processos Criativos. O processo criativo número 1 é um e-book do projeto, que já está disponível no Instagram. Processo criativo, o e-book, que, enfim, na verdade, reúne alguns materiais que são importantes também para algumas inscrições em festivais, editais de cinema, editais de incentivo. E, enfim, é um material que está disponível na nossa rede social, da Braço Filmes, que é a produtora, minha produtora, junto com o meu parceiro, João Victor Borges, que está aí também na live gravando, que também é o produtor do Iceberg e o diretor de fotografia. O processo criativo número 2 é um vídeo sobre construção de personagens, sobre o processo de construção de personagens, de preparação de elenco do filme, que também está no Instagram, porque, enfim, em função da pandemia, a gente teve que se adaptar, né? A gente não conseguiu ensaiar de forma que geralmente a gente ensaia. Processo criativo número 3 é um vídeo sobre direção de fotografia, que vai ser lançado, e esse é o processo criativo número 4, né, sobre montagem cinematográfica, que é o que a gente está fazendo agora. Então, bem, muito obrigado mesmo por estarem aqui, por terem visto o corte, eu fico muito feliz. Meu nome é Matheus Farias, eu moro em Recife, sou formado em rádio e TV, mas tenho uma pós-graduação em estudos cinematográficos pela Universidade Católica de Pernambuco. Trabalho com montagem há 7 anos, 8 anos, mais ou menos. E eu sou diretor também, roteirista, produtor. E nessa carreira de direção e roteiro, eu já roteirizei e dirigi 3 curtas-metragens em co-direção com Enoque Carvalho, que é meu parceiro, é meu sócio da Gato Pardo Filmes e também é o meu marido, meu parceiro de vida e de trabalho. O primeiro curta-metragem é o Quarto para Alugar, o segundo é o Caranguejo Rei e o terceiro é um curta que está rodando agora, na verdade rodou bastante no ano passado e continua rodando em festivais internacionais e nacionais, chamado Inabitável. O Inabitável passou em Sundance e eu montei esses 3 filmes, já montei curtas-metragens de outros realizadores e realizadoras aqui em Pernambuco e no momento, a pandemia deu uma atrapalhada, mas eu estou montando os dois longas-metragens. Um do Kleber Mendonça Filho, chamado As Salas de Cinema do Recife, é um documentário, um ensaio, um documentário. E o Ateliê da Rua do Brum, que é do Juliano Dornelles, né? Os 2 diretores do Bacurau. Então, os filmes estão meio parados no momento, então isso me dá tempo para eu trabalhar em outras atividades que a gente faz aqui na produtora, porque a gente aqui na Gato Pardo também produz material para lançamento de filmes brasileiros, em lançamento de cinema, VOD, então eu monto muito trailer, spot, making of, enfim, materiais promocionais para lançamento de filmes. Então, ao longo de 2 ou 3 anos, eu já devo ter 60 filmes que já passaram pela minha mão na produção de trailer, teaser e materiais variados para o lançamento desses filmes. Bom, meu nome é Eliane Ilva, eu sou professora do Departamento de Cinema e Vídeo da UF, né? E eu sou responsável pela disciplina de edição. Eu também aproveitei, fiz o convite para a Liga de Montagem, que é um grupo, enfim, de estudantes interessados em estudar montagem. Então, eu enviei o convite para eles também. Boa noite, gente. Sou Luiz Lepchak, falo de Curitiba. Sou responsável pelo desenho de som, pela pós-produção de som e talvez pela direção musical também do nosso curta. Muito legal encontrar o Matheus aqui, que eu não conhecia, mas eu vi o Inabitável recentemente no curta Taquari, um filme que me chamou bastante atenção, então uma surpresa de te encontrar também, Matheus, como mediador. O meu caminho no cinema sempre foi pelo sonoro. Eu estudei produção sonora, música, aqui na Universidade Federal do Paraná, e depois fui me especializar em som na Escola de Cinema de São Antônio de Los Baños, em Cuba. Estive lá de 2014 a 2017.
E desde então trabalho principalmente com desenho de som no cinema. Já fiz 5 longas-metragens nessa posição, vários curtas também, muita coisa de documentário. E agora vai ser nosso primeiro trabalho junto com o Will. E eu já tive acesso também ao primeiro corte do filme, a gente já conversou um pouco sobre as impressões iniciais e os caminhos que o som pode tomar no filme, né? Porque, afinal de contas, o desenho de som tem tudo a ver com a montagem também, né? São processos que sempre caminham juntos, né? Então, é um grande apreço que eu tenho por essa oportunidade de estar aqui também, ouvindo de vocês e trocando essa ideia sobre os processos de montagem do filme, porque eu acho que vai ser cinematograficamente muito legal para o filme, né? Então, é isso aí. Vamos ver. Obrigado, pessoal, pelas apresentações. Estava comentando com o Matheus que não é tão comum, pelo menos eu não desconheço laboratórios voltado para curta-metragem, que tentem, né, discutir primeiros cortes, né, em processo. E aí o Matheus me disse que ele acabou de desenvolver um projeto pela Aldir Blanc também, assim como o Iceberg, que justamente teve uma das atividades foi justamente essa, assim, de trabalhar cortes em andamento. Esse formato, ele é comum, né, em alguns festivais de cinema nacionais e internacionais, que abrem dentro da própria programação do festival um laboratório de montagem, onde cortes de filmes são selecionados e é discutido através por meio de um mediador, que geralmente é um montador, uma montadora, com os diretores e com os montadores, e, enfim, são eventos que eu acho que são interessantes, assim, de ter conhecimento que eles existem. A maioria deles envolve premiações, como Last Money, que são aquela última grana que você precisa para o longa acontecer, para você finalizar, fazer uma correção de cor, uma mixagem, produzir uma trilha sonora original. Então, existem essas premiações. É interessante para você discutir o corte, entender se o corte está chegando, se é um corte que está próximo do corte final, antes de chegar nas salas de cinema, mas também tem esse outro lado, que são as premiações, que às vezes são muito importantes para algumas produções. Vou introduzir rapidamente, antes de passar a palavra para o Matheus e para quem quiser falar. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre, eu considero interessante, né, conversar sobre exibir os cortes para o público antes de estrear o filme. E eu sou entusiasta, inclusive, de primeiros cortes, assim, eu acho que existe uma tradição de menosprezar, né, geralmente o primeiro corte de um filme, porque você acha que você está no começo do processo, é um corte muito inicial, bacana, né, estamos um corte, mas vamos caminhando. Tem sempre esse approach, assim, né, de olhar para um primeiro corte com uma certa desconfiança, assim. E eu acho que o primeiro corte é muito importante, assim. Eu acho que, pelo menos comigo, assim, falando em termos de processo criativo um pouquinho também, quando chega o material para mim é como se fosse um presente que eu acabei de receber e eu tô louco para desembrulhar, assim. Eu quero ver antes da meia-noite, assim, né? Digamos, Natal. Então, eu costumo ter uma relação com o material de muita inconsequência, quase, assim. É um momento de muita euforia, né? Onde eu quero abraçar aquilo tudo de uma forma meio inconsequente mesmo, assim. Então, eu não tenho muita paciência no início de lidar com boletim de continuidade, coisas do tipo. E eu acho que é onde as coisas acontecem, assim. É onde a criatividade do montador geralmente se coloca mais, é onde a voz do montador se coloca mais, onde você arrisca bastante. Então, eu acho que o primeiro corte é uma coisa muito interessante, assim. Eu não digo que eu acho que a gente tem que parar no primeiro corte, mas eu acho que é importante você voltar para ele, assim, ao longo do processo. Eu acho que é muito comum a gente, quando a gente está desenvolvendo um projeto de longa-metragem, por exemplo, a gente tem um argumento, né? E a partir desse primeiro argumento a gente continua desenvolvendo outras coisas. E às vezes a gente vai se perdendo, assim. A gente está no 5º argumento do longa, de um roteiro, ou às vezes você já até escreveu um tratamento do roteiro e você começa a se perder, e aí você volta para o primeiro tratamento para poder ler e falar assim, calma, o que é o meu projeto?
o que é o meu filme? Porque a gente é engolido, né, pelos processos, assim, pelas trocas também, pelos feedbacks, por tudo, assim. Então, eu acho que é importante a gente sempre voltar às origens, assim. Eu acho que o primeiro corte ele concentra muito da essência do projeto, e é onde a gente tem menos medo de arriscar. Eu acho que montagem ela é sobre arriscar, assim. A gente está sempre arriscando. O tempo inteiro você tem que fazer decisões, assim, né? Tem diretoras que, por mais autorais que sejam, decupam uma cena da forma mais clássica possível. E aí, você tem que decidir. É assim? Você vai usar todos os planos? Você não vai? Como é que você vai montar essa cena esse jantar, né? Essa reunião e tudo mais? Com todos os planos, com menos, um plano sequência. Então, eu acho que o primeiro corte é quando a gente está menos se importando talvez com o roteiro, com a decupagem, está mais confiando numa coisa que eu acho que eu chamo de intuição. Assim, eu confio muito numa coisa chamada intuição. E passando assim pela minha experiência como montador, eu comecei montando um documentário extremamente experimental do Alan Ribeiro, que também é ex-aluno da UF. Eu era uma criança na época, assim, eu estava terminando a faculdade, assim, eu era assim, não que vocês sejam crianças, mas criança enquanto montador, eu tinha acabado de começar a montar, eu não sabia montar direito, e eu não sabia onde é que aquilo ia dar, assim, onde aquilo ia chegar, não fazia a menor ideia, assim. Eu só tinha a minha intuição, e foi um filme que ganhou o Tiradentes, né, a Mostra Aurora, depois ganhei um prêmio de montagem junto com o Alan, a gente montou junto. E continuei aí por um tempo, principalmente com o Daniel Nolasco, que é ex-aluno também da UF, montando alguns filmes híbridos, assim. Então, quando a gente monta esse tipo de material, né, documentários, onde o roteiro ele existe, mas ele também é muito aberto, você constrói uma relação consigo mesmo de confiança, assim, de acreditar um pouco na tua intuição, porque às vezes você fica meio no escuro mesmo, né? E aí uma coisa que eu gosto de falar também é que eu gosto muito de primeiro corte, eu também não sou muito entusiasta de processos muito longos, assim, a não ser que o filme peça isso. Então, por exemplo, o filme do Alan era um filme que precisava de um processo um pouco mais longo, mas não romantizo esse tipo de coisa. Você ficar 1 ano, 2 anos montando um filme, assim, que eu acho que é um processo muito desgastante, é fácil você se perder no caminho, e geralmente você é explorado, né? No fim das contas, você nunca está ganhando por isso, de maneira apropriada, pelo menos não no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que entender os tempos, assim, né? Entender quando o filme ele chega no corte final, quando ele não chega. Eu acho que não ficar se martirizando, ficar romantizando corte número 20, eu acho que isso para mim não existe, assim. Senão você começa a esgotar o filme de uma forma que ele não descaracterizar o filme, né? Porque montagem é arriscar, assim, o corte final é um risco. Você está colocando no mundo e você está arriscando, você está apostando. Não confio muito nessa ideia do perfeccionismo, assim, do filme perfeito, do corte perfeito. Eu acho que depois você vai no cinema, você assiste, você fica se questionando, mas eu acho que faz parte do processo, assim. Então, acho que é muito legal a gente discutir com o público primeiro corte, segundo, terceiro corte, quinto, quando ele está quase chegando no final. Acho que é importante esses feedbacks. E aí, só para finalizar minha fala, tem uma coisa que eu acho interessante no livro do Walter Murch, do Um Piscar de Olhos, que ele fala sobre essa exibição para o público, né? Exibições de cortes ainda em processo para o público. E aí, o público, ele diz pessoas que trabalham com cinema, mas também pessoas leigas que não entendem sobre cinema, que é sempre muito importante também. Eu gosto de mostrar para quem não entende muito assim de cinema, que ele comenta uma das coisas que em vez de consertar a cena, você pode jogar uma luz em algo que acontece 5 minutos antes. Não opere necessariamente o cotovelo, descubra se tem um nervo inflamado em outro lugar. O público nunca dará uma resposta direta, vai simplesmente dizer onde está doendo, mas não a origem da dor. Então, também de saber como lidar com essas experiências de laboratório de montagem, né? Porque os feedbacks, eles são muitos, né? E acho que tem muita coisa que precisa ser filtrada ou muita coisa que precisa ser interpretada, né? Porque às vezes a pessoa vai falar, não, o problema é isso, 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 e às vezes está um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou num contexto maior.
E entender que um filme ele não tem que agradar todo mundo, ele nunca vai agradar todo mundo, assim, né? Faz parte é uma obra de arte, assim, tem pessoas que vão se relacionar com aquilo, pessoas que não vão se relacionar com aquilo. E é sempre um desafio para o diretor, eu percebo, quando a gente está nessas ocasiões de mostrar um corte para um público maior, que eu já tive em várias, assim, de conseguir filtrar isso, assim. Geralmente, enquanto montador, eu faço um pré-desenho de som, ainda que de maneira muito simples, assim, porque eu também não entendo muito, e geralmente trabalho com trilha temp, né? Trilha temporária. Então, esse corte que vocês assistiram tem uma pré-edição de som minha, na verdade, um desenho de som, na verdade, não tem edição de som, tem um desenho de som, né? Que o Luiz ainda vai começar a trabalhar em cima disso, vai propor, na verdade, toda uma outra coisa. E uma trilha temporária, que é de uma trilha de um outro filme, que, enfim, a gente não vai utilizar, mas que também é um caminho aí, um apontamento, para a gente começar a entender a atmosfera do filme. Só complementando uma coisa que você falou, Will, eu acho que fechar o corte de um filme é meio que um ato de coragem, assim, né? Porque não romantizando essa quantidade grande de cortes que muitas vezes a gente se depara, mas muitas vezes quando a gente tá no meio desse processo e quando a gente se perde nesse processo, se reencontra nesse processo, sempre sobra aquele resto de dúvida, né? Do momento de fechar o corte. E aí tem duas coisas. Uma é desse aspecto de ser diretor-montador, porque não há ninguém no processo do seu filme que conheça mais o material do que você mesmo. E eu fico pensando o quanto isso é um problema e o quanto isso é uma solução. E para quem quiser realizar e for montar seus próprios filmes, que fique isso bem fixo na cabeça de vocês, porque não é uma tarefa fácil. Assim, enquanto montador, de montar o filme de outra pessoa já é algo super desafiador. E montar um filme que você roteirizou, produziu, dirigiu, viu aquilo em cena, as tentativas, trouxe isso para a ilha de edição e você vai tensionar essas forças do filme de algo que você está gestando há tanto tempo, isso é ainda mais difícil. Tem um diretor que é o Luis Guerin, que é um espanhol, que eu gosto bastante, e eu assisti uma palestra dele aqui no Rio, em que ele falava exatamente desse desafio de montar os seus próprios filmes, né? Tem alguns filmes que ele próprio montou, embora eu acho que ele não seja montador. E aí ele falava que o grande barato assim da sala de montagem era a possibilidade de você dialogar com o montador, e que esse exercício de quem monta o seu próprio filme é você não poder conversar com o outro. Mas aí ele usou uma expressão que eu achei maravilhosa, que é o solilóquio, né? Essa coisa de você ter que falar para você mesmo, né? Você tem que verbalizar, você tem que fazer esse exercício. Então, eu acho que esse é o grande desafio do diretor-montador, né? Ele não pode, ele precisa verbalizar. Eu não sei se a palavra é dialogar, mas ele necessita verbalizar. Ele tem que falar sozinho, ele tem que, né, colocar para fora. Então, eu acho que é muito desafiador isso, né? Então, eu acho que é também incrível esse exercício, né? E outros processos de montagem que hoje acontecem, que são coletivos que montam, enfim, eu acho que a gente vive aí novos processos e que eu acho bem interessante, né? E aí o segundo aspecto é quando você começa a mostrar esse filme para as pessoas, né? Eu não costumo mostrar o primeiro corte para ninguém. Isso é meio que parte, de fato, do meu processo. Eu acho... É porque, normalmente, o meu primeiro corte, ele se assemelha muito a um assembling, né? Para quem não está ligado o que é um assembling, é quase como se você montasse tudo que você filmou, né? Você, de fato, faz um monstro desse filme. No caso de um longa-metragem, às vezes esses monstros têm 4, 5, 6 horas. Eu lembro que durante o processo de montagem, né, que a gente interrompeu com o Kleber, ele disse que o primeiro corte do Aquários tinha 6 horas, né? E o primeiro o som ao redor, para ele ser finalizado, ele demorou 1 ano e meio para ser finalizado, porque ele não encontrava o filme durante o processo. E o Kleber
Ele só não é um diretor-montador porque ele não sabe operar o software, mas ele é o tipo de diretor que respira junto com a montagem, sabe? Então, é muito massa acompanhar o processo, você está do lado dele enquanto ele está montando um filme dele com alguém, mas mais ainda para, no caso, uma oportunidade única que eu estou tendo, que é de gerir esse processo junto com ele. Tem esses processos como esse, eles são muito especiais, assim, não só para a carreira, mas como experiência mesmo de trabalho, porque você entender como esse tipo de coisa acontece, você ter esse poder de decisão, de decidir certos caminhos de um filme que ainda está para nascer, é, de fato, algo sem precedentes, pelo menos para mim, né? Eu não falo nem do Will, porque o Will monta longa há muito tempo já, e já montou muitos longas e filmes que eu adoro. Todos os filmes do Daniel Lolasco que eu assisti, e fui descobrir há 2 anos atrás, quando a gente se encontrou, cara, você é o montador dos filmes do Nolasco. A gente se conheceu em Curitiba, né, Will? Participando de um laboratório de roteiros do Olhar de Cinema. Eu com um projeto de longa junto com o Enoch, o Will com outro projeto. E depois de conversar sobre os roteiros, a gente leu nossos projetos e aí eu fui descobrir quem era o Will, na verdade. E depois de mais um tempo, a gente se reencontrou em outro laboratório de roteiro e desde então a gente vem alimentando essa amizade e agora com essa parceria. Eu acho que vocês que assistiram o corte, a Eliane, o próprio Will, o Luiz, que assistiram o corte tiverem qualquer coisa para adicionar ou para discordar de mim ou para concordar comigo ou para complementar alguma coisa, sintam-se livres para abrir o microfone e falar mesmo, assim. O que eu vou trazer, na verdade, são alguns apontamentos, e, na verdade, são apontamentos, muitos deles em forma de perguntas, né? Porque uma coisa é você assistir o filme e você dizer, isso aqui eu não acho legal, isso aqui eu não acho interessante, ou eu acho que você deveria ir por esse caminho. E outra coisa é você talvez entender o que é que o realizador tá querendo com esse filme, quais são os caminhos que ele está querendo buscar com esses poderes de decisão sobre o filme. E muitas vezes algo que você não gosta no corte, algo que você não concorda, na verdade fazem todo sentido. E de fato fazem quando o realizador põe a questão dele, sabe? E eu acho, na verdade, que isso é o que tem que prevalecer no fim das contas, sabe? E aí seria um terceiro aspecto sobre essa questão que o Will estava falando, é de até que ponto a gente precisa escutar as pessoas, né? Até que ponto a gente precisa escutar o que as pessoas estão falando sobre o teu processo, sobre o teu filme. Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas falam sobre o nosso filme, inclusive o Will, acho que assistiu o 13º ou 12º corte do Inabitável, me deu um retorno e acho que o filme mudou muito pouco depois disso. Mas, de fato, o Will viu um corte muito adiantado. Algumas coisas que ele falou eu concordei, outras coisas eu digo, não. Eu prefiro o efeito dramático de uma cena que permanece do que, sabe, agregar a opinião e seguir em frente, assim. Então, tem coisas no filme que o Will me falou para não mudar, acho que não faz muito sentido, coisa e tal e coisa, mas, de fato, o poder de decisão do realizador é o que faz o filme existir como ele deveria existir, no fim das contas, né? Talvez aí seja a chave de você não se perder durante o seu processo. É você entender o que, de fato, você quer. E aí eu vou começar, Will, e aí eu vou falar sobre talvez um primeiro aspecto e vou falar não só como montador, porque como montador, o que eu diria sobre o teu filme da primeira vez, eu assisti seu filme 2 vezes. E talvez a primeira observação que eu tenha, não como montador, porque eu acho que o ritmo do teu filme ele funciona muito bem. Inclusive, antes da gente começar essa atividade, eu falei pro Will, isso é de fato um primeiro corte, porque ele me parece muito maduro, sabe? Ele me parece muito... parece que em algumas cenas e sequências e alguns cortes de sequência para outra, parece que houve muita reflexão sobre algumas decisões. E, na verdade, eu parei e pensei, mas às vezes isso está sugerido no roteiro, né? Então, muitas vezes, um bom roteiro, ele resolve muitas coisas na montagem. Mas é isso, assim, de maneira geral, eu acho o filme muito bem resolvido em termos de ritmo, eu gosto muito, mas eu queria trazer um contraponto a essa questão também. Porque da maneira como o ritmo se desenvolve, e é esse filme que, de certa forma, tem algumas sequências que tem esse teor mais contemplativo, principalmente naquela cena do banho, das pessoas da casa, a primeira sequência da investigação dos canos. Eu gosto muito de tudo aquilo, e se tivesse mais daquilo, eu gostaria de assistir mais.
Mas agora falando como produtor e como na verdade eu sou diretor, roteirista, produtor e eu e o Enoque a gente atua como distribuidor dos nossos próprios filmes. E se tem uma coisa que é um problema, e isso de fato é um problema, e eu queria trazer isso para vocês mesmos, assim, porque eu acho que isso é algo que deve ser levado em consideração, que são os tempos dos filmes. Quando eu falo de tempo, é minutagem mesmo. O primeiro corte desse filme acho que tem 27 minutos, né, Will? São 27 minutos. Não é um filme longo e eu não senti o tempo passar, sendo bem honesto. Mas se o teu filme ele permanecesse com esse corte, nesse momento, com esses 27 minutos, ou ele perdesse 1 ou 2 minutos, eu acho que ele teria dificuldade para ser distribuído em grande parte dos festivais. E muito disso porque os festivais, e aí diferentes festivais, entendem o tempo do curta-metragem de maneiras muito diferentes. A maioria dos festivais brasileiros entende curta-metragem como até 40 minutos, mas o Festival do Rio entende como até 15, por exemplo. Tem outros festivais que entendem até 20. Então, e quando a gente vai falar de festivais internacionais, isso é ainda uma situação ainda mais grave, porque eles, de fato, são muito caxias nessa questão de tempo, e você simplesmente gasta o seu dinheiro escrevendo um filme e eles sequer consideram o seu filme. Então, se isso for uma questão, eu acho que a primeira coisa, e aí, de fato, é um super desafio, porque eu acho que esses tempos, pausas, respiros do filme estão super bem construídos, mas, ao mesmo tempo, esses elementos do filme, que é o que fazem para mim o filme ser muito especial, eles colaboram para exatamente o contrário disso, que é talvez uma circulação, de certa forma, limitada do filme. E talvez o desafio seja manter esse ritmo com uma minutagem menor. E aí eu não sei se a solução é tirar uma cena, que eu tenho até alguma, eu acho que são 1 ou 2, na verdade, que enfim, seria uma sugestão, mas eu reafirmo, assim, eu acho que o teu filme funciona muito bem no ritmo que ele está, e eu acredito muito assim, os filmes eles precisam ter o tempo que eles têm, sabe? Quem dita esse tempo é o processo da montagem, e às vezes a gente entende que não. O filme tem esse tempo, ele precisa dessas pausas, a gente constrói as ideias melhor dessa maneira, então vamos manter ele assim, e é isso, é o preço a ser pago pelo filme, sabe? Porque eu acho que no final das contas o que precisa importar é o filme, e não necessariamente a circulação dele, né? Quando eu falo da circulação, eu já estou falando algo que é extra artístico, sabe? Extra poder de decisão criativa, é algo que está para além da função do filme, sabe? Eu sei que é uma coisa, uma preocupação extra, mas não deixa de ser uma preocupação. Por um lado, me conforta a possibilidade de talvez não circular tanto, mas se circular menos, eu sei que muita gente vai assistir porque vai ser online. Então isso já é muito bom, né? Isso já é muito bom, porque eu acho que filme é feito para ser visto. E o meu último curta foi muito pouco visto, assim. Ele estreou na Semana dos Realizadores, mas não se encontrou, assim. Entrou na Mostra Filme Livre depois, não foi muito aceito, assim, nos festivais e tal. Sei lá por que razão, mas também é o primeiro curta, o Iceberg é o meu primeiro curta mais clássico narrativo, os outros curtas são curtas mais experimentais, então tive essa dificuldade de entrar aí nos circuitos, então eu acho que é uma preocupação válida, assim, é importante você colocar, e eu acho que para quem está participando aqui dessa videochamada, de ter isso em mente, que às vezes a gente bate cabeça com isso, e é uma questão, assim. Eu tenho algumas poucas sugestões do que poderia sair ou diminuir, e a primeira delas talvez seja essa cena que abre o filme, assim. Particularmente eu gosto muito como o filme começa, como ele se apresenta, né, com esse grande plano assim desse homem, com essa incógnita. O filme já nasce com essa incógnita, né? E aí a gente entende a gente se depara com essa segunda incógnita do filme, que são essa fonte sonora que a gente não sabe de fato o que é, o que provoca, e esse é o primeiro essa primeira pista do filme sobre o que é que vai acontecer. E aí esse personagem se desloca para outro espaço, ele vai para esse sótão, né? Esse lugar onde tem esses canos. E o desfecho dessa cena acontece um pouco antes da cena terminar, que é quando essa água escura pinga no rosto dele. E eu acho que a chave dessa sequência para ela diminuir, ela está aí. Ela está nesse plano. Porque no momento em que essa lama pinga no rosto desse personagem, ele ainda demora um tempo
olhando esses canos. Óbvio, ele entende de onde vem a fonte disso. Eu entendo que essa fonte vem de cima porque, por causa da direção do olhar, ele olha para cima, mas eu percebo que ele ainda muda o olhar algumas vezes, como se estivesse procurando ainda, mas ele já fez isso antes. E aí eu lembro imediatamente de algo que você, Will, falou sobre o Inabitável. Eu não lembro exatamente qual era a cena, se você puder lembrar, mas eu lembro que você falou assim para mim, nessa cena determinada, a função dramática dela ela já se encerra nesse ponto. Então, para mim, não justifica ela continuar. Então, eu acho que a função dramática dessa cena, ela encerra quando goteja e a gente entende de onde vem a fonte. Inclusive, tem um racó muito interessante da mão dele, que acho que você conseguiria cortar com muita facilidade para aquele zoom na mão, sabe? E o smash cut para o rosto do protagonista, né? Desculpa, eu não vou saber o nome dos personagens, mas eu acho que funcionaria muito mais se você aproveitasse esse racó da mão, assim, para fazer o corte para a mão e fazer o corte para a próxima sequência, né? Que é algo que funciona super bem. Inclusive, é uma dúvida minha, esse corte ele estava sugerido no roteiro, Will? Esse corte dessa mão para esse ponto de vista do cano? Sim. Já tô adorando, Matheus. Que bom. Primeiro, assim, vou responder isso, depois eu volto. Isso estava sugerido no roteiro, sim. Tem essa coisa dessa mão, que a câmera vai entrando, e aí, claro que no roteiro estava de uma forma que a gente quase entrava dentro dessa mão, né? E aí, no que entrava dentro dessa mão toda suja dessa lama, dessa substância, a gente ia pro René. Mas ele era um corte, assim, como tá colocado mesmo. Não era uma transparência, não, era quase como se fosse um espelho mesmo, assim, um reflexo, quase como se fosse uma passagem, né? Mas estava assim no roteiro mas acho que você tem toda a razão. É uma coisa que eu sinto. Eu gosto muito desse momento no Solto, eu acho muito bonito, magicamente falando, a lanterna e tudo mais, e toda a atuação do Otto também. Mas realmente a gota ela cai duas vezes, né? Eu acho que a gente pode aproveitar. Parece que começa a se repetir de fato. Eu acho que a própria intensidade do acontecimento se dilui, né? Porque aí é uma coisa que não tem tanta importância assim, porque ele continua olhando os canos, como você colocou, e aí isso deveria ser o grande ponto, assim. E falando desse mesmo efeito dessa primeira sequência do que pode se aparar, na verdade, para esse tempo diminuir, eu coloco isso a mesma coisa para acho que para a cena 3 ou 4, que é a cena delas tomando banho, né? A galera tomando banho. Eu sou apaixonado por essa sequência, porque ela é muito bonita, ela é muito bem filmada. Tem esse tom meio onírico, sabe? Enfim, plasticamente é muito bonita. E aí causa esse efeito, assim, porque eu fico muito deslumbrado com a imagem e eu quero ver mais daquilo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguns momentos, principalmente quando a gente volta muito para o protagonista, o René, que também eu sinto um passo no mesmo lugar, assim, uma repetição de algo que eu já vi, eu já entendi, sabe? E eu não sei se talvez pensar nessa sequência como a gente vê as outras tomando banho, e aí a gente vai para ele num plano mais próximo, num close, e aí em certo momento a gente volta para elas, e quando a gente abre para esse plano geral, a gente já vê a Madai entrando em cena e introduzindo uma ideia nova, sabe? E dessa maneira eu acho que você consegue construir a beleza plástica da sequência, tudo que ela significa, o lugar que ela está no filme é um lugar muito, muito bonito, é uma maneira muito, muito elegante de apresentar as personagens, né? Mas ao mesmo tempo é isso, eu acho que é o mesmo efeito da primeira sequência, assim, acho que tem um certo momento em que para apertar um parafuso, sabe? Às vezes é uma omissão de um plano, às vezes é o encurtar de um plano, às vezes é você se aproveitar de uma troca de olhares, de um movimento de cabeça. Acho que você já sabe muito disso, assim. E, de fato, encontrar esse tempo que mantenha essa energia, mas que ela seja um pouco mais encurtada. Porque, mais uma vez, assim, eu já entendi o que acontece nessa cena, eu já entendi a função dela,
eu já fui apresentado aos personagens, eu já estou ambientado nesse lugar, eu estou vendo a casa do fundo, eu estou vendo esse matagal por trás, eu sei que é um lugar que não é um lugar muito urbano, mas ao mesmo tempo não é no meio do mato, sabe? Então, eu acho que é isso, é apertar parafusos mesmo, assim, tanto nessa primeira sequência quanto nessa sequência do banho. Eu fiquei muito pensando, tem um aluno meu que fala desse recurso de você acelerar o filme, né, que você tem hoje até na Netflix para ver os filmes numa velocidade absurda, que é para você poder ganhar tempo. E o que me atrai muito no cinema brasileiro contemporâneo, e quando eu vejo no streaming, é a possibilidade, muitas vezes, de eu voltar ao filme. Então, assim, eu voltei muitas vezes a essa cena do banho, porque foi nessa cena do banho que eu entendi os personagens. Então, ali foi muito bom, né? Porque os personagens estão sem roupa, então eu voltava para o plano seguinte. Eu também vi 2 vezes, mas eu voltei para ver quem eram os personagens, para reconhecer o René. Então, eu acho assim, a colocação dessa cena é fantástica e realmente ela me deu esse prazer de entrar no mundo dos personagens. E aí, passando um pouco mais para frente, eu estou inclusive com o teu filme aberto aqui, então eu vou recorrer a ele. Tem uma sequência, na verdade é um plano. Quando ele termina de ler a carta em off e ele está lá de frente para aquele tecido, com aquele desenho, enfim, pensando sobre aquilo, falando da mãe, falando do pai, tem um plano logo em seguida, que é um plano, mais uma vez, belíssimo, mas que eu fico em dúvida sobre a serventia dele, que é com um terço na mão. Uma das moradoras com um terço na mão. Assim, eu acho lindo, e eu acho que o filme ele está recheado de excelentes momentos em que esse gênero fantástico, essa coisa meio sobrenatural, ela emerge no filme. Eu gosto muito assim quando esses canos quando esse som desses canos eles vêm e eles têm um protagonismo sonoro no filme e depois ele fica suspenso. Mas quando a gente entra na casa e a gente entende que tem algo para além do natural acontecendo naquele lugar, eu gosto muito dessas imersões. Mas eu não sei se esse plano ele vai contra esse movimento, sabe? Eu não sei se ele chama essa questão sobrenatural para um momento que eu não sinto necessidade de chamar. É quase como se fosse um efeito assim. Eu estabeleci que é algo antinatural que acontece nesse filme, mas eu preciso quase que esquecer ao longo do filme que esse elemento existe para que eu pegue o espectador de surpresa um pouco mais à frente quando aquele elemento se repete. E eu tenho uma sensação de estranhamento com esse plano, justamente por causa disso. Primeiro porque ele está naquele lugar, e aí eu fico pensando assim, talvez tenha sido uma estratégia para marcar a noite, né? O plano anterior é um gato, né? A gente vê que caiu o dia, então a gente já entende que a gente está entrando no fim do dia à noite. E aí o próximo plano é esse, eu acho que é enfim, é um movimento de câmera que chega nessa personagem e ela está rezando esse texto. E aí eu fico, eu já entendi que a noite está estabelecida, eu já entendi quem mora nessa casa, mas, ao mesmo tempo, o que é que essa imagem me acrescenta, sabe? Eu já tenho uma pausa que precisa, sabe? Eu acho que o plano anterior, em que o off termina e ela ainda permanece, né? Eu acho que ainda tem um plano de uma árvore, e aí a gente cai nesse plano. Então, eu fico em dúvida sobre... Eu não diria nem a serventia dele, porque eu acho tão agressivo falar isso. Para que serve esse plano? Para que serve essa imagem? Eu não gosto muito de falar sobre isso, não, mas eu fico pensando assim, dentro do filme, eu preferia que ele não existisse, porque ele me relembra uma coisa que há no filme, que é muito forte e que está muito bem construído, mas talvez ele esteja no momento errado, assim, é quase como você está tocando uma música e você toca uma nota errada, assim, aí todo mundo percebe, sabe? Foi a sensação que me bateu. Eu não sei se esse plano pode ir mais para frente. Eu também não estou lembrado agora se há uma nova noite no filme, mas se for só para estabelecer uma noite ou uma passagem de tempo, eu não sinto necessidade, assim. E eu acho que, inclusive, a omissão desse plano, ele consegue ajudar a manter o ritmo do filme
com as pausas, mas com pausas mais curtas, e isso diminuiria a minutagem do teu filme. E aí eu vou para outra sequência, que na verdade, é uma união de duas sequências. A primeira delas, eu acho que essa sequência ela abre quando você mostra a imagem delas costurando, né? Uma está bordando, a outra está na máquina, elas estão cantando. Na verdade, você começa a sequência com o René descendo as escadas com uma bacia de água. A gente não sabe para onde ele está indo, e aí a gente tem esse movimento interrompido, e aí a gente vai para elas costurando, Maria, Maria, e aí a Madá fala, não estou pensando nela. Aí a cena vai até um certo ponto, e aí a gente mostra o René entrando no quarto, tendo uma longa conversa com o cara. Maravilhosa essa cena, o texto é incrível, tá super bem feito, não tenho nenhuma consideração sobre... eu não tenho nenhuma consideração sobre a montagem da unidade das cenas, sabe? Principalmente dessa cena, eu acho que ela tá muito bem feita. E eu acho assim que se você tivesse que investir tempo do filme, tempo de tela do filme, essa sequência é uma sequência perfeita para você não mexer, sabe? Porque ela tá bem. Ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando se isso era uma questão de roteiro, essa questão da montagem paralela, porque quando a gente termina a sequência lá, a gente volta para elas comentam sobre... Elas fazem um comentário sobre encanamento, elas fazem um comentário sobre... Eu não sei se é nesse momento que a Madá fala sobre alguém precisar sair da casa. E aí a gente volta novamente lá para o quarto, ele abre a porta e ele dá de cara com o pai. E aí é mais uma pergunta que eu te lanço. Isso já estava roteirizado dessa maneira e você começou a estruturar a montagem dessa cena dessa forma? Ou essa montagem paralela foi para resolver algum problema que você viu? Ou de fato uma decisão criativa mesmo? Cara, essa montagem paralela, ela surgiu na montagem, assim, e ela é para resolver alguns problemas. Ela não estava assim, era... cada coisa acontecia, né, de forma completa em um momento e em outro. Mas é uma coisa que hoje, quando eu olho para o corte, o que mais me vem, assim, de alguma forma, de forma estranha, o estranhamento maior para mim é esse momento, porque todo esse conjunto, porque eu também sou muito fã dos dois ali no quarto, é uma coisa que esse tempo que eles dão é uma coisa que não estava planejada. Eu não tive, como a gente não ensaiou, a gente teve um processo de preparação breve, né, que foi muito mais intelectual, digamos assim, de construção de personagem, de backstory, de escrita, de ficar refletindo muito sobre isso, de trocar muito com os atores, mas a gente não ficou passando as cenas em nenhum momento. A gente até teve um encontro presencial, mas a gente fez uma outra dinâmica. E aí eles começaram a cena e o primeiro take foi enorme. Eu falei assim, pessoal, tá lindo, tipo assim, estou quase chorando com vocês, mas eu vou precisar pedir para vocês mudarem um pouco o tempo, porque senão eu vou ter que ficar picotando muito a cena. E às vezes eu quero ver as pausas num plano sem o corte, né? Não vou poder ficar picotando o tempo inteiro, né? Montando assim. Aí eles reduziram um pouco, mas ainda assim tem toda uma falta de pressa que eu acho muito bonito e que eu gosto muito também. Agora, em relação à outra sequência, é uma sequência um pouco mais problemática, assim, que em termos da gravação mesmo, a gente teve alguns problemas, assim. Eu estou falando disso porque tem uma questão dessa cena que, na verdade, para mim, é a força maior dela, que é esse reencontro com o pai, e aí é quando cai a ficha do espectador sobre quem é aquele personagem que a gente viu lá no início, e aí o filme joga esse cara no protagonista do filme, e aí quando a gente vai voltar para ele, do encontro dos dois, eu sinto uma perda de impacto desse encontro. Uhum. Porque como a sequência vai e volta duas vezes, a saída do quarto, eu acho que ela perde o impacto por causa da montagem paralela. Entendi. Porque a gente saiu daquele estado dos dois juntos ali, que estava tudo muito, né? E aí vai para um outro lugar. Eu concordo. Eu me bate estranho mesmo assim, eu sei que resolve alguns problemas técnicos que a gente teve, mas eu acho que diminui em termos de impacto, assim. Eu acho que é um desafio. Eu não sei se talvez, ao invés de... eu acho que pode até manter o paralelismo, mas talvez voltar na sequência um pouco antes.
sabe? Não sei, porque é isso, eu não tenho material, né? Então, talvez se você volta para o plano dele fechando a porta, de antes, eu não sei se ele está lá no fundo do plano, e aí tem uma profundidade de campo grande, e aí a gente vê ele guardando umas coisas, ele vem até a porta no meio do quadro, e aí quando ele fecha a porta, sabe, você sustenta o plano por mais um tempo. Entendi. E isso é o que quebra a expectativa, sabe? Entendi. Porque é massa quando você está construindo o equilíbrio, né? De fato, eles estão ali num ambiente equilibrado, há uma conversa, tá tudo certo, e aí, de repente, há uma desestabilização do filme, que é essa chegada desse pai. E o efeito, exatamente isso que eu estou dizendo, assim, o efeito do paralelismo das duas sequências, eu sinto que quando o filme vem desestabilizar com a chegada do pai, perde-se a força. Por mais que o som venha com a coisa caindo, por mais que quando o Nathan, eu acho, né? Ele levanta e vem no plano ajudar e tal. É maravilhoso aquilo, mas é isso. É esse elemento, que é um elemento de prestígio do filme, que é o momento do reencontro, ele perde um pouco de força. E talvez, eu posso estar errado, mas talvez seja causado por esse vai e volta dessas duas sequências. E aí, eu não sei se talvez uma coisa que pode funcionar é talvez você entender, e aí eu vou ser ruim, assim. Eu não gosto quando as pessoas falam isso do meu filme, mas eu vou falar. Eu não sei se é talvez na sequência que você menos gosta, que você encontra mais problemas, que é a sequência da costura, você entendeu que de fato é importante nela, e você começa com ela, e quando essa sequência termina, você vai para o quarto. E aí, na verdade, você ou decepa essa cena no meio, ou você monta esse texto de uma maneira diferente, para que ela seja uma unidade e a próxima sequência seja outra unidade. Saca? Eu acho que pode funcionar esse tipo de exercício. Talvez entender o que importa da outra cena, porque a cena da conversa dos dois no quarto do banho é maravilhosa, não mexeria nela, mas a outra talvez seja entender o que é, em termos de imagem, de discurso, de texto, o que é mais importante para o andamento do filme, ainda que algo que seja importante fique de fora, mas o que é mais importante, né? Para que você consiga manter a progressão do equilíbrio e aí você quebrar esse equilíbrio na chegada do pai. Eu acho que o efeito o efeito que é causado pela chegada ele vai ser mais eficaz. Um pouco mais à frente tem um plano, eu acho que é um plano só, não, são dois. É um plano das árvores e um plano de uma das meninas que estavam costurando. Ela está fumando um cigarro e aí ela escuta o cano, né? É uma manifestação menor, mas aí eu fiquei pensando assim, porque esse plano ele está imediatamente antes da Madá chegar para o Renan, dizer, você tá indo embora, né, e tal, e aí o pai aparece atrás com a máscara já, e aí nesse momento dessa sequência, os canos eles estão a todo vapor. E aí eu queria muito não ter visto essa cena anterior dos canos se manifestando, porque se imediatamente depois eu tenho uma sequência em que isso acontece em força total, quase como se o filme estivesse dizendo, isso está acontecendo por causa disso que está acontecendo. Enfim, essas associações que a gente trabalha para que elas sejam o máximo 100% eficazes, né? E aí eu acho que essa cena anterior, ela faz com que o que vem depois perca força. É um plano bonito, ele funciona, é maravilhoso, mas eu acho que no lugar onde ele está, ele é uma reiteração de algo que a gente já sabe que acontece. E aí eu acho que essa reiteração, por mais que ela seja boa, eu lembro assim, a gente teve isso no Inabitável, a gente teve isso no filme da gente anterior, no Caranguejo Rei, assim. Muitas vezes quando a gente roteiriza e filma, a gente quer aproveitar o tempo, assim, para filmar cada vez mais coisa. E muitas vezes no primeiro corte a gente vai colocando essas coisas, porque é isso. Eu filmei, eu vou colocar. E aí quando a gente vai chegando no filme, a gente vai entendendo esses pesos, né, entre as sequências. Como é que essas sequências elas funcionam na unidade e no conjunto. Na verdade, no roteiro, assim que começava, os canos começavam a se manifestar, a gente tinha um momento de cada um, né? Como se fosse um retrato de cada um. Mas isso era tudo juntinho, assim, eu coloquei... Foi uma coisa que surgiu na montagem mesmo, assim. Mas eu concordo, assim, com você também. Faz total sentido isso. Uhum. Não, é isso, assim, e eu gosto muito, é mais uma cena que eu sou apaixonado, assim, é dessa, quando rola a manifestação e a câmera corrige para cima e a gente entra na casa,
E eu imagino, Luiz, que esse é o grande momento do som, assim, né? Da gente sentir o cinema vibrar mesmo, assim, sabe? Desse barulho vindo de todos os lugares. O Will, desde nossa primeira conversa, também tinha claro algumas coisas da caracterização sonora do filme, que a casa teria voz, seria como quase um personagem através dos sons desses canos. A questão de talvez flertar com esses ambientes oníricos, ou talvez pincelar a ideia de gênero, mas não afundar o pé nisso, né? Ver isso se materializando com a montagem é muito legal. E se agradece muito, ainda que seja enquanto esboço, essa ideia de ter um desenho de som que parte do montador, né? Então é muito legal poder trabalhar com essa ideia, porque realmente é um jeito que eu acredito de como fazer os filmes, né? Que não são processos separados, né? Pela estrutura industrial, que primeiro vem a edição, a montagem, depois o som, né? Como se o som fosse algo meramente acessório para resolver probleminhas e botar na caixinha, né? De finalizado, mas que as coisas caminham criativamente em conjunto, então é muito legal. E é a cena que o filme vira chave, assim, que a gente entende de fato que a gente não está diante de um filme 100% natural, assim, a gente está num filme que se permite pirar o cabeção por alguns minutos e depois a gente volta para o senso de realidade que foi construído lá no início. E é isso, eu acho que essa questão sobrenatural está bem construída, por exemplo, quando o Otto está lá regando as plantas e ele pega uma planta que está morta e tem lama, quando a lama pinga no rosto dele, quando ele escuta o encanamento e isso leva para o filho. Então, assim, com essa retirada desses dois planos, eu acho que você consegue manter essa coisa no início do filme e aí os espectadores esquecem, mais ou menos esquecem sobre isso ao longo do filme. E aí, quando isso volta em força total. Volta, sabe, bombando a ideia do filme. Assim. E aí, eu acho que narrativamente é muito mais forte mesmo, em termos de impacto mesmo do filme, do que o filme está querendo propor. Essa próxima observação é algo de gosto pessoal mesmo, é algo de ponto de corte. Eu gosto muito da cena quando o Renan está chegando na casa dele, voltando à casa do pai, e aí o pai entra primeiro e ele diz, bom, você já sabe o caminho. E aí ele solta a grade e a grade fecha na cara dele. Assim. É uma imagem muito forte, porque a gente entende que ele está querendo voltar, assim, o pai quer que ele volte por algum tipo de demanda que a gente ainda não entende, mas que ele não é 100% bem-vindo. A imagem é muito forte, assim, o portão batendo. E aí me parece um movimento, e aí é lombra minha, assim, né? Lombra de montador, a gente tem dessas coisas, né? Quando ele abre a grade, aí você corta num racó dele abrindo a porta do quarto, né? Só que é quase, eu acho que tem uma sobra nesse plano que se tivesse um corte talvez um pouco mais para frente, é quase como um pequeno ajuste assim, de quase como se essas duas portas elas abrissem juntas assim, tipo, eu não sou bem-vindo, mas eu tô voltando, sabe? E aí quando essa porta abre na escuridão, seguido dessa grade abrindo, é tipo, estou voltando ao meu lugar, sabe? E aí eu acho que deixa a ideia da reentrada dele nessa casa mais forte. Mas isso já está construído, é só um detalhe mesmo que parece que deixa essa ideia de retorno mais forte, sabe? Mas isso é uma opinião minha, é um ponto de corte meu, assim. Não é algo que é definidor, assim, para o corte do filme. E aí eu escrevi uma última coisa que, ao mesmo eu fiquei muito em dúvida em falar sobre isso. E também foi algo que eu trouxe, que aconteceu com o Inabitável. Para quem já assistiu Inabitável, tem a sequência do filme lá perto do final, quando elas vão no hospital e elas já conhecem um corpo que não é o da filha ou é o da filha, enfim. A gente filmou a cena delas saindo do necrotério e elas se abraçam e choram. E aí tem um plano, um dolly, elas se aproximando, super dramático, elas chorando e tal. É um plano lindo, super bem feito, o foco tá perfeito, o som tá lindo, super funciona, mas não funcionou no filme.
porque parecia que o filme já tinha uma carga dramática tão grande que eu não precisava ver aquela personagem chorar, sabe? E aí, no teu filme, ele abre a porta, a gente vê o personagem olhando para algo que a gente não sabe, a gente subentende, porque no final do plano, antes de cortar, ele fala mãe, e aí a gente corta para o pai lá em cima, na laje, e aí volta, ele está chorando. Eu gosto muito do choro, é muito bem feito, eu acredito no choro, mas em termos dramáticos mesmo, eu fico me perguntando, será que precisa? Será que precisa afundar o pé? Eu acho que a relação do pai e do filho já está muito bem estabelecida. Eu acho que a crise entre os dois já está muito bem desenhada no filme, sabe? Mas é uma dúvida que me bateu numa sequência, num contexto muito parecido com o filme que eu fiz. E a minha decisão foi tirar. Não que a sua decisão seja tirar. Eu acho que essa observação ela vem mais como uma ideia jogada no ar, sabe? Como uma reflexão para assombrar você para os próximos cortes, para saber se isso precisa, porque ainda por cima é um plano longo. Ele tem uma duração Na longa. verdade, ele abria a porta lá de baixo, e aí a gente ia para o Otto lá em cima primeiro, porque Entendi. a questão da luz, né? Fim de tarde. O Otto lá em cima. Aí a gente depois desce para ele abrindo a porta. E aí tem a cena toda e depois ele sobe à noite. Porque também quando ele está ali no quarto, é tudo meio escuro, você não sabe se é dia, se é noite, as coisas se confundem Eu ali. não acho, não. Eu acho que você pode manter o raccord da grade da porta abrindo, e aí ele fala mãe, e aí talvez ele, não sei se, até que ponto você gostaria de estender esse plano, se você manteria o choro, se você manteria o momento imediatamente depois que ele fica em silêncio. E aí, quando corta para o outro lá em cima, inclusive a maneira como ele está filmado é uma energia muito diferente dele, sabe? E aí parece e aí tem o som desses pássaros, né? Parece uma coisa meio assombrada mesmo, assim. Eu gosto disso. E ele tira a máscara. E aí parece que é muito bem construído o personagem sem ele dizer nada, sabe? E aí eu tinha em dúvida, será que ele cortou de volta porque tem uma passagem de tempo? O próximo plano em seguida já é um plano muito escuro, é noite adentro, né? Sim. Mas não, eu acho que cortar para o alto e cortar para a escuridão, eu acho que a noite, mais uma vez, a noite já está construída. Quase sempre é o fim de tarde do plano do gato lá na frente, sabe? Eu acho que a noite já está dada, o fim do dia já está dado. Não acho que teria uma grande crise com isso, não. É de fato entender até que ponto esse plano iria, assim. Eu não acho que o problema é o fragmentado, sabe? Eu acho que é só, tipo assim, manter a unidade da cena, porque ela é tão forte sozinha, ela é tão forte indo dela para ele, e talvez seja isso, ela perca a força quando ela vai e volta, sabe? Entendi. Mas eu também entendo como esses exercícios, a gente só chega nessas conclusões quando a gente faz os testes mesmo. No mais, Will, eu vou repetir o que eu falei, assim, essa seria a minha última observação objetiva sobre o filme. No mais, eu vou repetir o que eu falei no início, eu acho que o filme, ele tá bem os personagens são bem construídos, eu acho que o ritmo do filme está bem construído, e aí, se você se preocupar em diminuir a duração do filme, eu acho que isso vai ser uma questão que vai pesar no tempo dessas cenas, no tempo desses cortes, né, de fato, apertar os parafusos entre essas sequências. E aí, de fato, talvez você demore um pouco para entender esse novo ritmo do filme, porque com certeza ele não vai ter o mesmo ritmo. Mas eu gosto muito do filme e ele não me aparenta ser um primeiro corte. Eu acho que você está mentindo, inclusive. Estou brincando. Mas eu já acho um filme bem feito, assim, sabe? Se a gente não tivesse essa questão com a minutagem, eu acho que o filme faltaria muito pouco para ele chegar no corte final. Como eu acho que falta muito pouco, eu acho que as observações que eu dei, as próximas que você vai ter, as coisas que você vai repensar, são objetivamente muito simples de resolver, sabe? A gente já entende assim como fazer, como operacionalizar essas mudanças, essas alterações. Na verdade, acho que a gente não pode ignorar que a gente está num momento muito absurdo, assim, a gente está vivendo um grande delírio, né, no mau sentido, assim, e eu me senti várias vezes, assim, durante esse processo criativo, durante a escrita para escrever no edital, ano passado, pensando projetos, tudo, montando outros filmes, muito perdido, assim, muito atormentado por dúvidas, né? E eu estava muito preocupado sobre o filme, assim, né? O que eu acabei de fazer, assim? Será que isso vai chegar?
Eu sou um pouco inseguro também, roteirizando, dirigindo, tenho minhas inseguranças, meus medos, assim. E então me deixa mais aliviado também saber que chegou bem para você, que você gosta do ritmo, tudo que você falou sobre o corte. Eu tenho um gosto pessoal e uma paixão por filmes assim, né, que misturam esses elementos realistas com elementos de fantasia, que misturam o gênero com essas questões de representatividade, de gênero, enfim. Todos os filmes que eu penso, todos os filmes que a gente já fez são nesse sentido. Então, quando bateu essa coisa do cano, eu fiquei assombrado na mesma hora. Assim, eu entrei no filme muito fácil. Mas eu acho que esse é um efeito que talvez muita gente entrou no filme dessa forma, sabe? Porque não é que o filme te cause medo, nem deixe você apreensivo, mas ele te causa muitas interrogações na cabeça, né? Pontas soltas que ajudam ao filme continuar, ao filme continuar na cabeça do espectador depois que ele termina. E eu acho isso importante, principalmente para curta-metragem. Acho que o longa-metragem não necessariamente a gente precisa ter esse tipo de preocupação. Eu acho que há uma preocupação geral em termos de longa-metragem de a gente fechar as arestas melhor, né? Mas eu acho que em curta-metragem, quanto mais essas arestas estiverem mal afinadas, principalmente no terço final do filme, eu acho que o filme só tem a ganhar, assim. E de fato, deixar esse fantasma assombrando você por mais 10, 15 minutos depois que o filme termina, sabe? Então, são bons efeitos, sabe? São bons efeitos que os filmes causam. São efeitos muito benéficos e eu acho que funcionam muito bem no teu filme, assim. Eu acho que tudo isso é muito fruto de uma experiência, porque para a gente que é montador, enfim, para todas as pessoas que montam filmes aqui e que dirigem filmes, realizam filmes, é uma experiência muito diferente quando você não monta o filme e você vai filmar, e quando você monta o filme você vai filmar, ou até roteirizar, sabe? O processo e o fluxo criativo e a maneira como esse processo se dá é muito diferente. É muito diferente, assim como produtores que trabalham produzindo filmes, roteirizam filmes. É quase como se você escrevesse o filme produzindo, entendendo as possíveis deficiências que o filme vai ter em um certo momento, e você tende a resolver essas questões no roteiro. Eu acho que a cabeça do montador que dirige filmes é muito parecida, assim. Você roteiriza o filme pensando nos possíveis problemas de montagem que eles vão aparecer. E se tem um problema que acontece muito na gente que monta filmes e recebe filmes de outras pessoas, principalmente primeiros diretores, tem um efeito, e é muito engraçado isso, assim. Já aconteceu várias vezes de eu montar curta-metragem e o filme, o roteiro e a decupagem, na verdade, o roteiro e a decupagem do filme, elas não conseguem dar conta de construir passagem de tempo. E cabe à montagem tentar resolver esse problema, assim. E às vezes é um problema que não tem solução, sabe? E isso aconteceu no filme anterior da gente, O Caranguejo Rei. E a solução do filme foi despirocar ele, foi trazer o início para o fim, sabe? Remodular o filme inteiro, pensar no filme como grandes módulos temáticos e remontar o filme de trás para frente, assim, fazer o filme ser uma série de flashbacks e idas para frente e idas para trás, assim. Não é algo que eu gosto, não é um efeito que eu me agrado no filme. Eu tenho muitas questões com Caranguejo, mas enfim, são questões de falta de experiência, acho que faltou escrever melhor o roteiro. A gente teve muito problema para filmar, mas são coisas que a experiência vai ensinando a gente. São coisas que o set de filmagem vai ensinando a gente. E a gente só consegue aprender a fazer filme se a gente filma. E, de fato, a gente só consegue articular essas ideias e tensionar as nossas ideias e catar referência e pensar nessas ideias se a gente se alimenta dessas ideias, né? Acho que essas ideias elas não vêm de lugar nenhum, assim. Pelo menos elas não vêm de lugar nenhum para mim, assim. Meu processo criativo ele é muito associativo, assim. Muitos dos nossos filmes nasceram de imagens, assim. E de imagens muitas vezes pré-fabricadas, pré-criadas. Então, o nosso exercício enquanto realizadores, montadores, produtores, o que for, roteiristas, é fazer a tarefa de casa, que são assistir os filmes, que é botar a mão na massa mesmo e dirigir um filme, mesmo que as condições sejam as mais difíceis possíveis, montar filmes nas condições mais difíceis possíveis.
E é isso, acho que é muito precisa as observações do Matheus, né? Uma outra questão também que eu gostaria de falar, até em relação muito pela participação minha nessa qualificação de hoje, que era uma dissertação de mestrado, que era sobre a não trama, e a questão da não trama no cinema contemporâneo brasileiro. Mas, claro que o trabalho não estava finalizado, foi um capítulo que não analisava propriamente os filmes brasileiros, mas assim, há um conceito em que eles falam da porção de vida, né, que é muito característico de um cinema moderno e que chega até hoje como essa ideia da porção de vida, né? E a gente fica pensando um pouco nesse papel da montagem e dessa montagem desse cinema que a gente precisa ter muito atenção, né? O papel da montagem como um operador de trabalhar essa temporalidade de uma maneira um pouco especial, né? Você mesmo falou, né? Eu não queria que fosse um filme óbvio, então eu fui tirando partes do diálogo, eu fui subtraindo, mas é uma operação quase que matemática, porque você não pode retirar também. Você acrescenta tempos, você subtrai tempos, né? Para que você entre nessa dinâmica dessa porção de tempo, mas com uma temporalidade muito específica, né? E me lembro um pouco da Joana Collier, que eu, enfim, dentro de um projeto aí de entrevistas com montadores brasileiros, a Joana falava da questão dos lapsos, sabe? Que eu acho que é muito interessante, que é um trabalho mesmo de você essa temporalidade que vai não trabalhar só com elipses, mas com lapsos de tempo. Então, eu acho que isso o seu filme trabalha muito bem, né? Acho que é isso, acho que esse detalhamento que Matheus fez vai enriquecer ainda mais essa ideia e partir dessa ideia mesmo de ter um tempo do filme que se adeque mais a uma exibição pública. Mas essa ideia dos lapsos, assim, do Caranguejo, por exemplo, quando eu vi o curto, eu achei muito complexo o curto. Eu fiquei admirado, porque eu achei muito complexo, justamente por conta disso. Eu falei, nossa, a montagem é complexa, a narrativa é complexa, é tudo muito complexo. A forma que ele conduziu as coisas, eu acho que vocês conduziram, eu achei muito original, muito doido. Eu entendo que você tenha questões, mas é isso, né? Você arriscou e aí, para quem não está dentro do processo, esses riscos eles tomam proporções que são interessantes, que são importantes, assim. Eu acho que é assim que as coisas, que o cinema brasileiro vai evoluindo e coisas do tipo. Eu achei o filme muito lindo e, para ser bem sincera, eu vi agora enquanto estavam falando e foi uma outra experiência, porque ver vocês falando, analisando o filme e ver o filme foi surreal, assim, nunca tinha feito isso e foi muito legal. Me marcou bastante, mergulhei muito na história. Tinha momentos aqui que eu dei uma lacrimejada aqui. A sorte que vocês estavam falando e tal, câmera ligada, mas eu tava nem aí, tava tão ali dentro da história que eu só queria ver o que ia dar. E eu acho que a cena do banho, ela é uma cena linda, assim como muitas cenas que são muito lindas, mas para mim uma cena que me marcou muito, que me puxou assim na emoção, foi quando um personagem estava meio que sarando, né, a ferida do outro, ajudando, cuidando do outro. Eu achei isso tão bonito, achei a forma como a cena se deu e tal, muito bonito. E eu queria saber como é que foi essa preparação com os atores e como é que foi para gravar essa cena, porque a cena tem um ritmo muito diferente de outras cenas que também tinham um ar dramático muito forte. Se arder, eu paro, tá bom? Foi uma coisa que aconteceu muito no set de filmagem, que é uma coisa que o Lucas Nascimento, inclusive, fala nesse vídeo que a gente gravou sobre o processo de construção de personagem, que às vezes as coisas se dão no set de filmagem. Como o Jordi desenvolveu um backstory muito pesado, ele estava muito dentro do personagem, muito emburacado no personagem. Não, para ele, foi um movimento muito natural, eu imagino, assim, de ver, pelo menos, de assistir, me pareceu muito natural.
E aí, claro, um ator conduz o outro, né? E aí ele trouxe o Alan para dentro do tempo. Mas foi um tempo que eles construíram ali juntos, assim. E eu tentei diminuir, porque poderia ser um problema. Eles diminuíram um pouco ao longo dos takes, mas ainda assim eu concordo que é um ritmo diferente. Em relação a referências, assim, uma coisa que eu passei pro Alan foi o Garoto de Programa, do Gus Van Sant. Queria que ele assistisse para ele entender essa relação entre o personagem do Keanu Reeves, do River Phoenix, dos protagonistas, né? Que é uma relação de amizade, de amor, de paixão, de admiração. A ideia era que o personagem do Jordi tivesse o interesse do personagem do Nathan, e o Nathan não correspondesse de alguma maneira. Só que aí logo em seguida ele pega as dores do René e de alguma forma constrói ali um balé, né, uma espécie de vingança, um jogo de provocação, e salva ali de alguma forma o René, ainda coloca Mas eu acho que partiu muito Foi um jogo que eles construíram os dois juntos. E, claro, o Jordi estava hospedado na mesma casa que o Alan, então eu acho que eles tiveram muito tempo para poder conversar também. Aí eu já não sei também como é que foram as conversas dos dois, mas imagino que eles tenham chegado em alguns acordos, digamos assim, né? Porque eu acho que os atores não tiveram nessa experiência tempo para poder combinar coisas. E eu acho que foi interessante. O Jordi e o Otto não combinaram coisas. E os atores geralmente combinam coisas, né? O jogo. Eles jogaram muito... Cada take é um take diferente. É completamente diferente do outro, assim. Por eles não terem programado, cada vez que a gente repetia, e por eles não terem repassado as cenas, foi uma experiência, não digo que é a melhor experiência do mundo, mas uma experiência que eu achei legal, bacana, eu gostei. Eles não conseguiam repetir, assim. Não conseguiam repetir o que eles tinham feito, eles faziam diferente. E que para o montador é muito interessante, assim, você tem um material muito bom, assim, muito complexo e que te dá muitas possibilidades, assim. Tanto é que eu uso vários momentinhos de cada take, o que talvez para o Luiz seja um problema, porque tem takes que o som é um, take do som é outro. Geralmente, eu como montador faço isso. Eu não sei, geralmente quem faz a edição de som dos filmes do Daniel é o Guilherme Farkas. Até hoje deu tudo certo. Vamos ver se vai dar certo ainda. Mas eu tendo a misturar muito os takes, assim. Às vezes não dá certo, mas é incrível como também a galera faz milagres aí na edição de som. Isso foi isso. Eu gostei muito da cena do banho também. Eu achei ótimo. Mas teve uma coisa pequena que falaram muito dessa cena do banho, eu fui rever. E tem, assim, logo quando... Agora eu esqueci como é que se dá exatamente, mas tem uma música na cena do banho, que é uma música meio tensa. E eu acho que ela não dura a cena toda, pelo que eu me lembro. Mas ela dura um tempo grande, assim. E eu queria entender, na verdade, o porquê. E no início da cena, quando vai entrando com aquele plano dela mexendo na água, não sei o quê, a música faz muito sentido. Só que quando chega a pessoa e eles começam... eu esqueci o nome da pessoa. Eles começam a conversar, eu realmente eu estranhei um pouco. Ali eu acho que a gente está entrando no filme, né? A música ajuda, mas ela começa a se estender em cima de um outro momento ali que, de alguma maneira, concordo com vocês, têm razão, não é tenso, eles estão tranquilos, eles estão conversando, mas eu acho que isso vai se alinhar melhor quando a gente tiver a trilha original, assim, né? Não necessariamente ela precisa se adentrar, se prolongar tanto assim, porque eu acho que eles estão ali embriagados por aquele não... Bom, eu acho que um pouco essa sensação que a gente tem da pandemia mesmo, assim, né? Então eu queria que eles fossem abraçados por essa melancolia que eles colocam no texto, né? Eu não queria que fosse uma coisa seca, não gostaria que fosse sem trilha, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que a gente falou, Will, acho que você nem estava certo de que ia ter a trilha sonora enquanto música, né? Você falou sobre desenho de som, mas que talvez não ia ter música. Então, quando eu vi o corte e que tinha a trilha montada, né? Também foi uma grande surpresa. Mas, de alguma forma, também se agradece isso, né? Porque foi uma boa surpresa também, né?
A partir disso a gente começou a falar de referências de música, né? Coisas que já estão fora do cinema, mas que foi super importante para mim. O Will passou referência de banda de post-rock que ele ouve lá. Eu também não sabia, não imaginava que eu ia apostar numa questão de trilha. Só que eu acho que isso veio muito do elenco mesmo, assim, deles colocarem uma dramaticidade, um peso, uma emoção muito grande, assim, que eu não sei se estava esperando, assim. E aí eu falei assim, quer saber? Não, na verdade eu não sei se eu acho que eu quero apertar. Eu quero apertar isso aqui, entendeu? Tipo assim, quero sentir isso à flor da pele. Por que não? Eu não tenho preconceito com música em filmes. E eu sei que tem muito editor de som que às vezes coloca a música sempre lá em segundo lugar. Não, vamos construir uma grande edição de som, muito conceitual, incrível, bacana, um grande desenho de som, né? Legal. E aí sempre coloca a coisa da música meio em segundo plano, como se não fosse uma coisa interessante também. Esse termo que você trouxe hoje sobre embriaguez e contra a situação da pandemia, eu achei muito interessante porque esse timbre que tem uma das trilhas de referência, que é tipo uma sanfona, algo que funciona com fole, né, com ar, tem muito essa ideia de som de pedal na música, algo constante que está aí, que às vezes tensiona, mas sempre está ali, né? Eu acho que esse tipo de ideia conceitual é muito legal para a gente partir, né? De como buscar a música, o desenho de som do filme a partir de uma palavra, né? E eu acho que vai ser ótimo a gente trocar isso antes de realmente fechar o corte, da gente ir fechando outras coisas e de testando outras coisas e afinando junto. Eu acho que o corte conversa, a imagem está conversando com o som, não é uma coisa que vem primeiro e depois a outra, né? Como você colocou. As coisas têm que ser pensadas juntas, assim. Eu queria te perguntar sobre esse processo de ser o diretor e o montador ao mesmo tempo, assim, como foi desapegar de certas coisas e ter que fazer certos cortes sendo necessário e encarar esse conflito entre o montador e o diretor. E eu também queria fazer um convite para depois, quando o filme estivesse pronto, se for do interesse, de apresentar na liga e a gente debater como foi todo o processo de montagem até você chegar no último corte, para a gente poder criar esse estudo em cima da sua edição. Oi, Felipe. Claro, eu tenho interesse sim. Depois a gente troca contato e aí eu aviso vocês quando o filme estiver finalizado, mas vou adorar participar. Na verdade, nem sabia que na minha época não tinha essas coisas, eu acho. Não me lembro, pelo menos, que legal que tenha. O que acontece? Quando eu me inscrevi no Aldir Blanc, eles não pediam roteiro. Então, eu mandei uma sinopse. Eu não tinha um roteiro do filme. Não tinha um roteiro do curta. E aí eu fui aprovado, eu falei, putz, agora eu tenho que escrever esse roteiro de curta, né? Então eu tive um controle ali, eu já fui com a cabeça do produtor. A princípio ia ser uma história que ia se passar, esse pai, ele morava na região rural, era muito inspirado na minha história, né? Meus familiares, meus parentes. Era uma família muito, muito simples. E aí eu já comecei a ver, não, onde é que um mês para produzir, eu não vou conseguir arrumar essa fazenda, essas casas no sítio, no Rio de Janeiro, onde nem tenho família, nem tenho contatos. Não vou conseguir, já coloquei para a cidade, então eu já fui fazendo um malabarismo ali que me poupou muito tempo na montagem. Então, e ao longo do set, assim, do segundo dia, teve a primeira cena com o René, né, com o Jordi. E ele deu o tom na cena, que foi a cena que ele abre a porta e vê, aquilo ali já me abriu outros horizontes. Assim. Eu falei, não, agora eu estou vendo o René, pela primeira vez eu estou entendendo. E aí eu já comecei a entender o que ia funcionar, o que não ia funcionar. Então tive também o movimento de, entre um dia e outro de filmagem, de fazer pequenas adaptações, de mudar uma coisinha no texto ou outra. A cena da bacia caindo no chão, ela não existia daquele jeito. Eu redecupei ela completamente. Não tinha essa bacia caindo no chão, não tinha esse gesto de trazer a água para dentro da bacia de novo. Redecupei. Então as coisas elas foram acontecendo assim meio artesanalmente, de uma forma muito processual ao longo da gravação. Eu fui montando no set
nesse gesto de dirigir. Sinceramente, a maior dificuldade para mim, sendo montador e diretor, foi, na verdade, uma questão meio burocrática do prazo da Lei Aldir Blanc, né? Eu saí terminei de filmar, 2 dias depois, um dia depois eu estava convertendo material, 2 dias depois eu estava montando o filme. Isso, para mim, foi o que mais bateu, assim, no sentido de um cansaço físico e também eu acho que é importante a gente dar um tempo. Eu queria, mais uma vez, agradecer todo mundo por terem aceitado o convite, por todos os comentários, foi muito, muito especial, de verdade. Valeu pelo convite e queria desejar uma boa continuidade de trabalho aí para vocês, né? Para o Will, para o Luiz. Na verdade, elogiar o trabalho do João, assim, eu nunca tinha visto nada que você tinha fotografado, João. É absurda a fotografia desse ano. É muito lindo. E é isso, assim, bom trabalho para vocês. Um beijo para todos, muito obrigada. Queria aproveitar o gancho do Matheus e falar que a liga de montagem também está aberta para ele e para o Luiz, que a nossa ideia também é convidar pessoas da área para conversar com os alunos e debater montagem. Querendo trocar uma ideia com a gente, é só falar. Obrigado, gente. Um beijo. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, muito obrigado pelo papo, foi muito enriquecedor.